como faltou o número 10, né? Vamos fazer o exercício 10, certo? Mas Sim, antes, Fábio, eu gostaria de deixar aqui registrado o teu resultado, né? Então, sim, o Fábio, ele está na segunda mentoria, ou seja, na 16ª aula, é sim. isso? A sexta aula. 16ª, né? Isso, Ou seja, na segunda mentoria é a sexta aula. Você fez isso, 10, deixou um tempo, né? E agora está isso. fazendo mais 10. Na verdade, mais 30, Exatamente. né? Isso. Ok. Mas só para o pessoal do grupo entender, né? O seu Uhum. primeiro resultado foi, você me disse aqui, 180 com 20%. Foi. Então, eu fiz 200 palavras por minuto com 30. Sim, Você ter uma ideia, quando eu fiz esse teste, né? sim, E hoje verdade. eu leio entre 5 a 9 mil palavras por minuto, Uhum. com 60% a 80%. Depende do texto, Sim, tá? sim. Então, você treinou conosco aqui e já no outro teste deu 600 e quanto? Deu o segundo, Isso. Você me falou agora há pouco, o segundo deu 760, 760 com 75? 80%. 80%. Tá. E nós acabamos de fazer um teste agora, né? Isso, deu 80%, agora falta ver as palavras. Isso. Então, vamos calcular a velocidade para a gente, que até eu estou curioso, né? Tá. Você tem que contar as palavras que faltaram, Uhum. diminuir do total e Sim, multiplicar por 4, porque eu marquei 15 tá. segundos. Ou seja, em 15 segundos você leu quase tudo, né? Sim, verdade. Então, para quem não entende de leitura dinâmica, né, você fez 180, na segunda mentoria atingiu 700, né? Ou seja, saiu de 30% para 80%, ou Uhum. seja, quase o triplo, não dá para tirar mais do que 10. Isso. Então, é possível, né, ter grandes resultados com leitura dinâmica. Quanto deu? Estou fazendo a conta aqui agora. Tá. Aí pega as que você não leu, diminui da quantidade total de palavras que tem o texto, Deu 203 vezes 4. vezes 4, né? Dá 812, né? Isso, Então, 812 com 6 aulas, né? Mas exatamente. considerando que você já fez mais 10, então com Uhum. 16 aulas. Porém, né? Logo, logo a gente passa de 1.000. A Sim, nossa proposta é chegar em 1.500, 2.000 palavras por minuto, né? sim. Tá, então eu vou deixar aqui, né, o módulo que o Fábio está treinando. Então, quem tiver coragem no grupo, vai fazer, né? Vai Sim. pegar o caderno avançado, não é Uhum. isso? Exatamente. Caderno avançado, ou seja, já não é coisa de criança, né? Uhum. De neófito, iniciante, já é negócio mais complicadinho. Então, você vai pegar o caderninho, né? Ele é meio azulado, esse é o de avaliação, né? Você vai Esse pegar aqui esse leva aqui, ó, o caderno avançado, texto distorcido, você treinou até o número 9, né? Isso, Então, você vai pegar o número 10. sim. O número 10. E você vai colocar o metrônomo, você me disse que estava treinando no 45. Isso. O exercício texto distorcido tem palavra grande, palavra pequena, palavra torta, em negrito, itálico. Isso é Isso. para treinar e estimular o hemisfério direito. A gente passa a ver Sim. palavras como se fossem desenhos, como se Uhum. fossem ideogramas. Então, eu estou lendo português como se fosse japonês. Eu Isso. tenho um aluno que é descendente coreano, né? E aí ele Ó, me disse bacana. que o Kim, né? O Kim é descendente de coreano. Sim. E aí ele me falou que na Coreia também tem sílabas.
Depois junta tudo, que é difícil é a pronúncia, né? Sim. Mas, nesse caso desse exercício aqui, é percepção integral, e o que eu treino aqui é a pupila. Quando a palavra for muito difícil, eu fecho o olho, a pupila abre. Sim. Quando a palavra for fácil, eu abro o olho, a pupila fecha. Então, quando eu Exato. preciso, né, ter muita força para conseguir enxergar, por exemplo, como é que fica a pupila no escuro? Ela dilata? Ela abre. Né? Se estiver muito claro, a pupila fecha. Fecha. Tá? Então, nesse Sim. exercício, você treina a pupila, estimula o hemisfério direito e lê português como se fosse japonês. Por quê? Porque as palavras parecem desenhos, parecem ideogramas. Isso. Você vai ligar o metrônomo no 45, no 10, e esse aqui ainda utiliza o princípio de George Miller, chamado número mágico. Você tem que ler e, no final, trazer uma ideia. Como você treinou a semana toda, eu vou também te avaliar, né? Sim. Valendo. E aí, uma ideia? Está falando das vantagens de fazer a leitura dinâmica. Tá, mas tem que ser uma ideia mais específica, lembra? Contendo 5, no mínimo, no máximo 9 palavras? Ah, tá. Vou botar ele aqui. Isso, aí você tem que puxar uma ideia completinha, Tá. tá? Não consegue Sim. puxar agora, na primeira lida? Eu já tentei agora, vou tentar de novo. Vou dar outra lida aqui. Tá, então, bota no 45. Se estiver muito rápido, você baixa para 40. Se Sim. estiver muito devagar, aumenta para 50. Tá. Vai fazendo 45, vai baixar ou vai aumentar? Não, vou manter 45. Tá ok, então vamos ler de novo. Tá? E é assim mesmo que faz. Você leu, não puxou nada, deu branco, não tem problema. Aí lê de novo, e no final tem que trazer uma ideia baseada no princípio de George Miller, que é chamado número mágico. Certo. 7 mais ou menos 2. Valendo. E aí? O cérebro lendo em velocidade lenta assimila menos conhecimento. Isso, ó. Quer ver? Tem que contar, ó. Quer ver, ó? Lendo devagar, né? A Isso. recordação também é lenta Lenta. ou diminuída. Tá vendo? Exatamente. Tem 9 palavras aqui, ó. Sim. Tem que ter no mínimo 5, no No máximo máximo 9. 9. Certo. Tá? Então, por Sim. quanto tempo eu treino? 10 minutos. Uhum. Tá certo? Então, vamos ler Certo. mais uma vez. Tá. Tá lendo? Pode começar. Isso. Outra ideia, com 5 ou 9 palavras. A forma de leitura rápida e clara. Viu como é difícil? É, A leitura dinâmica permite ler rápido
e claro, sem perder compreensão. Exatamente. Ele fala com a mesma compreensão, mas na verdade não é com a mesma, é maior. Isso. Eu trouxe a ideia e ainda corrigi o autor. Isso. Então, observa, o domínio que a gente tem, no caso, eu tenho 35 anos treinando, eu leio, trago a ideia e ainda dou uma paulada. Sim. Falo, ó, não é a leitura dinâmica permite ler com velocidade e clareza com a mesma compreensão. Não, ela aumenta a compreensão. Sim. Tá? Então, esse exercício, ele é assim, né? Cada vez que eu leio, eu tenho que trazer mais uma ideia. Leio, Sim. mais uma ideia. Leio, mais uma ideia. Leio, mais uma ideia. São 10 minutos treinando na mesma folha. Certo. Como eu vi que você teve alguma dificuldade, nós não vamos evoluir de bloco, nós vamos continuar nele. Só que Certo. você vai fazer diferente. Você vai ler a folha 1, respira, Sim. traz uma ideia. Certo. Aí lê a folha 2, respira, traz uma ideia, com 5 a 9 palavras. Certo. Antes não, era 10 minutos em cada folha. Isso. Deu para fazer até a 9, né? Exatamente. Agora não, você vai ler uma, traz uma ideia. Ler duas, traz uma ideia. É bem mais difícil fazer assim. Porque Sim. cada vez que você lê é um assunto novo. Certo. Ou seja, você vai ter que triplicar a concentração, sem perder Sim. velocidade. Certo. Isso aí já não é mais para quem lê 400, 500 palavras por minuto. Sim. Isso é para quem já chegou em 80% de retenção, que é o teu caso. Sim. Certo? Então, o grau de dificuldade aumenta muito. Sim. Tá? Então, não é para os Certo. fracos agora. Já ouviu falar, né? Isso é só para os fortes. Vai dar Exatamente. branco, vai doer a cabeça. Se for o caso, você toma uma dipirona meia hora antes. Não, brincadeira. Não vai precisar, não. Mas tem gente que sente dor de cabeça, porque ler, você tem que trazer uma ideia. Ler outro texto, outra ideia, e tem que ser com um número mágico, 5 a 9 palavras, ou seja, a frase que eu Certo. vou construir tem que ser com início, meio e fim, bem definida, com uma ideia limpa. Certo. Ou seja, vai exigir de você, além de ter que ler português como se fosse japonês, além de ter que fazer força com a pupila, além de estar com o metrônomo, ou seja, tem o tempo. Certo. Você vai ter que entender o que está lendo, que é um texto, compreensão automática, vai ter que lembrar, e além de lembrar, você vai ter que fazer uma construção limpa. Certo. Com 5 a 9 palavras. Certo. Moleza, não, Fábio? Vamos Isso aí é treinar, a né? mesma coisa que assoviar e chupar cana. Isso. Mistério. Certo? Verdade. Verdade.